Árvores são estruturas que podem ser percorridas de diversas formas. Cada percurso pode produzir um resultado específico. Vamos conhecer essas formas de percurso. O primeiro percurso pode ser em pré-ordem, em que nós visitamos primeiro a raiz, depois o filho à esquerda e depois o filho à direita. Na ordem, o percurso em ordem, que é chamado também de ordem simétrica, nós visitamos a subárvore da esquerda, depois visitamos a raiz, depois visitamos a subárvore da direita, seguindo a mesma ideia da ordem simétrica também. Já na pós-ordem, nós visitamos o filho à esquerda em pós-ordem, depois visitamos o filho à direita e no final visitamos a raiz. Cada descida ou visita de um filho recursivo, certo? Ela segue a mesma lógica, tá? E o fato de se visitar a raiz significa fazer algum processamento com a raiz. Então vamos ver um exemplo aí como seria a pré-ordem. Primeira coisa que eu vou fazer é visitar a raiz. Todo percurso começa sempre pela raiz da árvore. Então é o ponto de entrada para o método ser executado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é visitar a raiz. Vamos supor que essa visita simplesmente seja imprimir o valor que está guardado na raiz. Então, eu imprimo aqui o número 2 e em seguida vou visitar em pré-ordem o filho à esquerda, depois o filho à direita. Então, o que eu vou fazer na realidade é visitar em pré-ordem, seguir a mesma lógica com o filho à esquerda, que vai ser processado em segundo lugar agora. Tá? Essa visita, obviamente, vai seguir a mesma lógica, vai visitar a raiz dessa subárvore, que significa imprimir o 7. E aí seguiria processando também o filho à esquerda, depois o filho à direita dele. Tá? Uma vez que essa subárvore é processada, o algoritmo passa para a subárvore da direita, que vai ser visitado em terceiro lugar. Tá? Nessa visita, a visita em pré-ordem, ela vai imprimir os 5 e depois vai imprimir aqui os números também, porque vai seguir a mesma lógica da visita em pré-ordem. Vamos ver uma pequena simulação sobre essa forma de visita na árvore. Aqui está um exemplo de árvore binária montada, em que nós vamos fazer o percurso em pré-ordem. E nesse percurso nós vamos simplesmente colocar os elementos em um array, seguindo a ideia de visitá-los em pré-ordem, ou seja, raiz, esquerda, depois direita. Tá? Então vamos começar aqui. O primeiro nó a ser visitado é o 75, então ele vai ser colocado na raiz, no array, que é a raiz. Visitando o filho na esquerda, a raiz dele vai também para lá. Depois, visitando o filho à esquerda do 72, o 48 vai. E agora ele vai visitar o filho à direita do 72, que é o 73. Feito isso, ele visitou toda a subárvore da esquerda do 75. E agora vai descer para a subárvore da direita, que significa raiz, significa esquerda. Depois ele vai visitar a subárvore à direita do 78, que é o 81. E aí o algoritmo termina todo o processamento da subárvore à direita do 75, certo? E finaliza a sua execução, produzindo a ordem 75, 72, 48, 73, 78, 77 e 81 como saída do percurso em pré-ordem dessa árvore. Então, voltando à nossa árvore de exemplo, nós teríamos aqui a impressão em pré-ordem 2, depois 7, depois 2, depois 6, 5, 11. Sobe e vai para o filho à direita. Seria 5, 9, 4 e depois finalizaria na árvore. Então está aqui a sequência de percurso seguindo a ideia do percurso em pré-ordem. A próxima forma de percurso é a em ordem ou ordem simétrica, em que na sequência um algoritmo da árvore deve ser visitada. Certo? Primeiro, o filho à esquerda da raiz, lembrando que sempre o percurso começa pela raiz, então ele visita o filho à esquerda, em segundo lugar visita a raiz
e depois visita o filho à direita. Vamos ver uma simulação. Então está aqui a árvore, nós vamos visitar essa árvore no percurso em ordem e sair colocando os elementos dela num array. Lembrando que o percurso em ordem é esquerda, raiz, direita. Então vamos lá. Ele começaria por aqui, não coloca nada do array, vai descendo sempre para a esquerda. Então colocaria o 48, a raiz dessa subárvore, que seria o 72, depois desceria para percorrer aqui o filho à direita do 72, que traria o 73 para cá. Então, ele vai subindo, processou o filho da esquerda, a raiz agora 75, e vai descer para a direita, que desceria para a esquerda para processar o filho à esquerda, depois vai processar a raiz, vai trazer o 78, e por fim vai trazer o filho à direita, que é 81. Tá? E aí o algoritmo finaliza. O que é interessante nesse percurso em ordem é que, para árvores que são chamadas de árvores binárias de busca, nós vamos comentar e conhecer esse tipo de árvore, esse percurso produz exatamente os elementos que estão guardados na árvore em ordem crescente. Executando esses passos da busca em ordem simétrica nessa árvore, nós teríamos primeiro, 2, 7, 5, 6, 11, 2. Depois teríamos 5, 4, 9. E terminaríamos com essa sequência daqui. A próxima forma de percurso da árvore é chamada de pós-ordem, em que visita-se primeiro, em pós-ordem, o filho à esquerda, depois o filho à direita, depois a raiz, sempre também começando pela raiz da árvore. Então aqui nós temos o primeiro a ser visitado em pós-ordem é o filho à esquerda, em seguida vem o filho à direita, por fim vem a raiz. Vamos ver uma simulação dessa forma de percurso. Aqui está a árvore novamente e nós vamos percorrer ela em pós-ordem, que processa primeiro o filho à esquerda, depois o filho à direita e, por fim, a raiz. Tá? Então, vamos lá começar. Percurso em pós-ordem. Ele vai descer para o filho à esquerda, que vai descer para o filho à esquerda. Então, processaria o filho à esquerda, depois o filho à direita, que seria o 73, e, por fim, processaria a raiz, que é o 72. Uma vez que ele terminou esse filho à esquerda, ele vai partir para o processamento desse filho à direita, que, por sua vez, vai produzir 77, depois filho à direita, 81, depois raiz, 78. E aí finaliza o processamento do filho à direita, restando apenas a raiz, que é o 75. Então, notem que isso produz uma sequência diferente de processamento ou de percurso dessa árvore. Aplicando essa forma de percurso à nossa árvore, nós teríamos, começando aqui, descer para o filho à esquerda, então seria 2, processar o filho à direita seria 5, 11, 6, depois raiz 7. Processei o filho à esquerda, vou processar o filho à direita. Então seria, não tenho um filho à esquerda do 5, vou processar o filho à direita do 5. E aqui eu processaria 4, não tem ninguém aqui, 4, depois do 4 seria o 9, depois o 5, depois o 2, produzindo essa sequência.